Uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler alguns versos, verso 12. 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. Antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. No verso 17, 2:17, o pecado destes jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. No verso 2:22, Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isto, tendo ouvido que todo este povo sobre o vosso mau procedimento? Abram agora no capítulo 3 de 1 Samuel, 1 Samuel 3:19. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te suplicamos, não retires de nós o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a viver vida penitente, dá-nos força no poder do Teu Espírito para vivermos vida santificada. Te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, zela a nossa vida, nosso ministério, dá-nos força pelo poder do Espírito Santo para te engrandecer. Neste momento eu me coloco, Pai Santo, humildemente e suplico a ação do Teu Espírito sobre os meus sentidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prega a Tua palavra, Pai Santo, exorta, meu Deus, aqueles que nos ouvirem, meu Deus, pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendei da Tua igreja todo espírito infiltrado, todo agente do mal, põe por terra, Pai Santo. Assim como o Senhor feriu a casa de Eli, fere, Pai Santo, esses agentes do mal, meu Deus, que se dizem pastores, que se dizem Teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aparta do Teu povo estes, Pai Santo. Puna, pesa a Tua mão de justiça, meu Deus, como foi sobre a vida dos filhos de Coré. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que estão alinhados contigo, na verdade que está no Senhor Jesus Cristo, zelando suas vidas, zelando a doutrina, recebam o poder, o vigor e a mesma iluminação que Samuel recebeu para exercer o seu juridicado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Bem, sabemos que o livro de Juízes, e que de certa forma aborda parte do livro de Samuel, é um período que ali se passa por um período de 300 anos. E é bem provável que Samuel escreveu tanto o livro de Juízes como, de certa forma, também o nascimento, seu próprio nascimento, e parte do livro de Samuel. E é bem provável que um outro sumo sacerdote, talvez Natã ou Gade, tenha escrevido o resto do início, do fim do período dos Juízes,
e o início da monarquia. E é interessante observarmos a forma como o historiador, e juiz e profeta Samuel vai narrando os fatos. Em especial no capítulo 2, ele narra a sua mãe glorificando ao Senhor. Um cântico tão semelhante ao cântico de Maria, o Magnificat, glorificando ao Senhor Deus por tê-la escolhido para gerar um filho tão especial. Em especial, Maria gerou o Rei Eterno, o Príncipe da Paz, a encarnação do Verbo, do Divino encarnado. Ela foi útil para a grande obra que o Senhor tinha que realizar, em especial na vida de Ana também, a mãe de Samuel, um propósito todo especial. Samuel, ele fecha com chave de ouro o período dos juízes, pois difícil se foi encontrar pecado na vida do último juiz da história de Israel. Veja, como eu disse, ele vem narrando a história em contraste, ele contrasta o seu juridicado, o seu ministério com o penúltimo juiz de Israel, que foi juiz durante 40 anos, com a casa de Eli, que era da tribo de Levi. E nós vemos que o mal se infiltrou na casa, no clã de Eli, e um terrível juízo foi desferido pelo Senhor, por boca de profeta, à casa de Eli, que foi negligente. Vemos que a casa de Eli sofreu terríveis juízos, o profeta veio e se entregou, e quando vamos nos aprofundar nas escrituras, se der tempo nós vamos analisar o cumprimento destas profecias, foram terríveis. Ainda no período da monarquia, os juízos foram desferidos, e na casa de Eli, da linhagem de Eli, não existiam mais sacerdotes para exercer o sacerdócio, pois foram rejeitados pelo Senhor. Quão terrível é fazermos uma ponte para os dias de hoje, não que nós venhamos a ser como sacerdotes, mas somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor. Cada um de nós transporta em nossos corpos a responsabilidade e o compromisso de sermos templo do Espírito Santo e sermos sacerdócio, no sentido de vivermos em santificação, oferecermos sacrifício de louvor com nossos próprios corpos e servirmos em consagração e engajadamente como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. O Senhor me trouxe esta mensagem em especial para contrastar nos dias de hoje o que tem ocorrido com a igreja cristã, onde vemos uma falta terrível do conhecimento doutrinário, do conhecimento teológico. Houve um afastamento muito grande. Nós vemos que houve um abandono da Epístola aos Hebreus, da Carta aos Gálatas. Vemos um resgate do judaísmo dentro das igrejas evangélicas. Só se pregam no Antigo Testamento com o intuito de, assim, trazer sustentação para a teologia da prosperidade, diáconos vestidos de sacerdote e tantas outras distorções que não dá tempo de tratarmos todas aqui. Mas uma coisa é bem certa: o principal, que é aquilo que os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo mais preparou à igreja, em especial a carta à igreja de Filadélfia, que o Espírito Santo trouxe a João, como seriam os últimos dias, a grande tribulação que haveria de se desencadear sobre a terra. Nós vemos que muitos pastores hoje não estão preparando a formação de novos discípulos. Veja que o Senhor Jesus Cristo se dedicou com muito afinco a cuidar dos 12, estava preocupado com os 12. E hoje em dia o que nós vemos? Muitos pastores preocupados com a multidão, porque por meio da multidão eles conseguem fazer a receita para estar cumprindo seus compromissos, para pagar o seu tempo. Não estou aqui para julgar, mas estou aqui para analisar a doutrina. Quando não se há o apego em se formar discípulos, como o Senhor Jesus Cristo tinha essa preocupação, nós poderemos ver, de certa forma, o naufrágio da teologia. E nós vemos hoje, são escassas os cursos de teologia. E o mais terrível de hoje, não são, entre aspas, eu digo, não que não sejam nocivas, mas em grau de nocividade, de agressividade e de forma de ataque hoje, as seitas ideológicas são mais perigosas e têm mais poder para
fechar a porta das igrejas do que as seitas propriamente religiosas, que são pagãs e que cultuam pela espiritualidade outros deuses, os deuses dessa terra. Então, vamos nos atentar, porque quando olhamos desde o Gênesis, desde a queda do homem, até passando pelo povo de Israel peregrinando, passando pela monarquia, período dos juízes, a monarquia, no próprio período do Senhor Jesus Cristo, o João Batista lá, que preparou o caminho do Senhor, já falava da raça de víboras, de um grupo de raça de víboras que estava infiltrado no sacerdócio. Não dá tempo de trabalhar tudo isso aqui, mas eles se infiltraram. Em especial na Epístola de Pedro, na Epístola de João, nas cartas paulinas, encontramos os apóstolos com muita dedicação, exortando a igreja do Senhor Jesus Cristo a não permitir, a estarem atentas à doutrina, ao ensinamento ensinado pelos apóstolos, para que não houvesse corrupção da doutrina e da igreja, em especial dos valores. Pedro é bem detalhista, que se não houver em nós um verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que gere em nós valores cristãos, não será aberta a entrada no reino dos céus. Então é muito importante a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E é muito importante zelarmos pela doutrina. Aquilo que o Senhor ordena, vamos assim executar. Vamos nos apegar às epístolas pastorais. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor e agradá-lo. No Antigo Testamento ele se manifestava na arca quando ela assim era trazida. A glória de Deus, o Shocam, se manifestava com fogo quando eram oferecidos os sacrifícios. E nos dias de hoje nós nos esquecemos. Somos templo do Espírito Santo e vivemos a vida de qualquer jeito. Vamos colocando uma série de obsessões e ídolos dentro da nossa consciência e a gente pensa que está agradando a Deus. Vemos uma igreja materialista, vemos uma igreja seguindo tendências, coisas que não agradam a Deus. Não estou aqui julgando, mas estou aqui apontando uma direção pela palavra de Deus, sustentada nela, para que a igreja esteja atenta. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo nos orientou e nos assegurou de sorte que dessa terra nada poderemos levar. É hora de nós redirecionarmos o nosso foco no Senhor Jesus Cristo e nas suas orientações. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegou a época em que nós temos a consciência de que não vai dar tempo, muitas vezes, conquistar aquilo que muitos cristãos ainda estão obcecados. Vejamos as deficiências da casa de Eli, o penúltimo juiz. Como eu disse, Samuel, que foi o último juiz, ele vai contrastar o clã da família dele, de Eucana, com o clã da família de Eli, que também eram da tribo de Levi. Veja no capítulo 2, verso 12 de 1 Samuel. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Vejam algo que eu já me referi na introdução dessa mensagem. Às vezes não nos importamos com o cargo e as responsabilidades que temos, e vemos constantemente a mídia que atua pelo lado esquerdo da coisa. Quando eles veem uma situação degradante, uma falha da igreja de Cristo, eles apontam o erro para mostrar a falência do cristianismo. Entendendo que cada um de nós somos particularmente propriedade exclusiva do Senhor. Cada um de nós representa a igreja. Não quer dizer que toda a igreja em sua totalidade esteja prostrada a Baal. Há 7.000, há uma remanescente fiel que não se prostrou a Baal. Mas veja que sempre existe entre os sacerdotes consagrados, entre os levitas, tem um grupinho ali que não se importa com o Senhor, não valorizam a posição que tem. Veja que essa síndrome, essa doença luciferiana, ela entra dentro da igreja. Veja a posição, como nos descreve o profeta Ezequiel, da posição dentre os querubins exercida por Lúcifer antes da queda. Pedras preciosas foram concedidas a ele quando ele foi criado. Veja o conhecimento e a sabedoria, atributos de adoração e louvor. Talvez o regente da orquestra da sinfonia celestial
veja que ele se encheu de orgulho pela sua beleza, passou a não se importar em servir e passou a obcecadamente a ser superior e querendo a adoração que era devida ao Filho de Deus que o criou. Veja, os filhos de Eli não se importavam mais com a posição. Com certeza pelo conforto, por comer do bom e do melhor, pois sobreviviam das ofertas do melhor dos sacrifícios pacíficos. A parte ali do melhor era concedida como oferta aos sacerdotes. Sempre uma família vinha para exercer ali os sacrifícios pacíficos. A melhor parte era reservada aos sacerdotes. Contribuições e ofertas compulsórias eram assim destinadas a eles, e nós vemos que todo esse dinheiro era desviado e havia muita corrupção dentro da casa de Eli. Eles achavam que estavam encobrindo por muito tempo e levando, achando que Deus estava fazendo vista grossa e que por exercerem aquela função estavam com as suas salvações garantidas. Não, muito pelo contrário, nós vemos que o profeta está falando aqui é porque o Espírito Santo está vendo estas deficiências na casta sacerdotal, entre os sacerdotes, entre o grupo que administra com as coisas do Senhor. Não se importavam, tratavam Deus com desdém, não exerciam o que a lei orientava. Existia uma orientação no exercício das funções sacerdotais, no ensino, e nem mesmo eles tinham capacidade de serem referenciais de padrão e de conduta. É por isso que nós lemos no início o caráter e a conduta de Samuel, a sua dedicação, porque até mesmo o Espírito Santo já estava se afastando da família de Eli, e já não usavam mais eles nos dons. E o Senhor procurava a quem ele queria derramar o seu dom, do seu poder. E começa pelo clã de Eucana, em Ana, e ali consagra um nazireu, consagra Ana, consagra a Samuel como nazireus, pessoas dedicadas e consagradas. Eu me lembro de uma cena lindíssima, de um filme muito antigo, onde Samuel vai lá na casa de Jessé ungir ao jovem Davi, que chega com mau cheiro, chega ali bronzeado, né, com cheiro de ovelhas, e aí de repente a câmera filma o Samuel pelas costas, né, quando ele vai ungir o jovenzinho Davi, e os cabelos de Samuel nunca tinham sido cortados, nunca haviam sido passados na navalha. Ele honrava aqueles cabelos longos, ele honrava a consagração. Depois faço um contraste entre os que exercem o voto nazireado. Paulo fez um voto nazireu. Veja, Sansão também tinha um voto nazireu. E o que aconteceu com Sansão? Por não honrar o voto nazireu, Samuel era dedicado, com o chifre que representa o poder, cheio de azeite, ele derrama sobre a cabeça de Davi e unge o jovenzinho como aquele que havia sido escolhido para ser o rei, o pastor de Israel. Veja no verso 13, os costumes desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém vinha e oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes. É relatado pelos documentos, e até a própria Bíblia relata que Eli, quando morreu e caiu da cadeira, ele era muito pesado, ele era muito obeso, né? E com certeza, por viver uma vida de glutonaria, uma vida sem limites, e os seus filhos também eram muito obesos, né? Não que eu esteja dizendo que ser obeso é uma condenação, em hipótese alguma. Esses aqui eram obesos por pecado mesmo, por praticarem essas coisas horríveis, não obedecendo aquilo que estava em Levíticos, capítulo 7, do 31 ao 32. O Senhor se agradava nos sacrifícios da gordura ser queimada como oferta de cheiro suave. Eles, de certa forma, interrompiam esta liturgia e já queriam a carne ainda crua, não cozida, para levar para eles assarem, porque eram glutãos. Ou seja, eles eram supervisores dos sacrifícios pacíficos que eram exercidos ali em Siló, e ele dava ordem aos servos dali, da linhagem: vão lá, pega lá a carne, já colocou a carne, já cortou a carne ali, vai para sacrificar, já tira aquilo, não está nem assado ainda, traz ainda cru. E nem havia o sacerdote que estava ali exercendo, mas espera um pouco, e até o ofertante notava isso: opa, espera aí,
eu sempre venho oferecer sacrifício aqui. Isso aqui não faz parte da ordem de culto. Tem que queimar a gordura primeiro, para agradar ao Senhor. E esse já mandou outro sacerdote aqui. Que negócio é esse? Distorção da liturgia, das orientações da lei sacrificiais. Distorções das leis sacrificiais. E o que nós vemos nos dias de hoje? Passa uma ponte nos dias de hoje, não acontece a mesma coisa, né? Nós vemos às vezes a ceia do Senhor ser ministrada em 3 minutos. Não existe nem confissão de pecado. O pecador lá nem tem discernimento do corpo e do sangue, não entende nada do que está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 11, né? Não entende nada e já vai lá consumindo a ceia. Ufa, estou salvo, estou garantido. Aí fica o mês inteiro sem entender o que é a ceia, o corpo de Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, não entende a eficácia do sangue e vai vivendo o mês inteiro na sua vida de reincidência e nos seus pecados. Por isso que Paulo fala, desde aquela época, poucos são os que dormem. Vivem vida de perturbação espiritual, noturna, não dormem à noite. O espírito quer falar com a alma do indivíduo e o indivíduo não percebe, porque só anda obcecado com seus próprios pecados. Do que reclama o homem que é uma vivente nessa terra, senão dos seus próprios pecados? Veja, desobediência às ordenanças sacrificiais, às leis sacrificiais. Veja, eu tomo a força, se não me entregar esta carne, o melhor, antes de ser cozido, me entrega, senão eu vou tomar a força. E meti o seu tridente. Coisa de diabo mesmo, vem com o tridente, né? Vem com o tridente e toma a força da panela, do caldeirão. Coisa terrível. Veja no verso 16. Se um homem lhe respondia, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma. Quanto que desejares, ele dizia, se tu me darás agora, do contrário eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Veja que o Senhor está atento. Assim como o Senhor estava atento às contribuições, aos dízimos que eram trazidos, naquele momento ele ali observa uma viúva que entrega tudo que ela tinha em adoração. Assim como Deus observava entre Caim e Abel nas suas oferendas, o fogo descia, consumia a oferta de Abel, mas o de Caim rejeitava. O fogo desceu e consumiu a oferta de Elias para provar quem é o Deus verdadeiro. O fogo desce como confirmação sobre aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Deus confirma quem está atuando de forma correta. Deus está sondando o exercício de nossas funções, nossa forma de atuação. Veja que aqui ele está reprovando. O Espírito de Deus está vendo esses jovens comilões, glutões que desobedecem ao Senhor. Quão terrível é vermos um Davi que conquista o reino palmo a palmo, a fio de espada, e vermos um filho, Salomão, por tudo a perder, em especial o seu netinho Roboão, guloso, fornicário, imoral, que tinha conselho com os imprestáveis, filhos de Belial, daqueles aristocratas, que só viviam se prostituindo na corte. Ele recebe os conselhos desses imprestáveis, e ele põe o reino a perder. Por causa do pecado de Roboão, houve a divisão, o grande cisma sobre Israel. 10 tribos do norte, capital Samaria, e as 2 tribos do sul, 3 tribos do sul, entre aspas, né? Com a capital em Jerusalém, capital da Judéia, por conta do pecado de Roboão. O Senhor visita a sua obra. Nesta manhã o Senhor está visitando as nossas igrejas. Veja como ele fala no 2,18. Mas Samuel ainda era pequeno, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Veja que ele intercala as primeiras das falhas que estavam entristecendo o Senhor na casa de Eli, e ele aponta ali já o ministério, um novo ministério. Um grande juiz, um grande profeta está se levantando dentro da casa corrupta de Eli. Note que dentro de uma casa corrupta,
existe alguém que Deus está colocando para ser o juiz e o sacerdote segundo o seu coração. É terrível, né? Nos dias de hoje, devido à terrível doutrinação marxista cultural que foi implementada dentro das escolas, muitas mães estão com medo. Não vou colocar os meus filhos na escola para não serem ali degradados, serem influenciados por estas seitas ideológicas. Mas muitas vezes é esse o caminho que Deus quer trilhar. Deus permite que Daniel, Ananias, Azarias e Misael vão estudar na universidade mais pagã do mundo, onde existiam os piores bruxos do mundo, os piores magos ali em Babilônia. É ali que Deus quer os seus 4 filhos estudando e testificando deles. Deus vai forjar. Não fique assustada, mamãe. Não fique assustada, papai. Confia no Senhor. Consagra ao Senhor como Ana fazia. Nós vemos que Eucana era um homem dedicado. Subia nas festas para adorar. Subia para sacrificar. Oferecia o melhor. A Ana ofereceu o melhor ao Senhor. Ao ponto de Deus abrir a madre dela e usar até aquele profeta mais ou menos que é o Eli, para dizer que ela ia abrir a madre novamente. Ia ter mais 3 filhos. E também mais 2 filhas. Ou seja, consagre como Ana, dedique ao Senhor os seus filhos, e o Senhor vai proteger, o Senhor vai guardar, o Senhor vai fazer um milagre. Digo isso, passei 10 anos dentro daqueles antros universitários e nunca me corrompi. Por quê? Compromisso com a pregação da palavra de Deus. Muitos amigos pastores meus, né, eram pastores na época, começaram a estudar, pararam de pregar. Eu não, continuei pregando do primeiro ao último semestre, do início da pós até o término da pós-graduação, sem parar de pregar. E o Senhor honra, porque você tem compromisso. Veja aí, ó, a gente se importa com o evangelho e com as coisas de Deus. No verso 2:12, os filhos de Eli não se importam com as coisas de Deus, não se importam, são negligentes, não valorizam a posição e perdem a posição, como Lúcifer perdeu a posição, como a casa de Eli, os sacerdotes de Eli perderam a posição. Veja que a Ana vai toda orgulhosa de ver aquele a quem ela consagrou ali na casa, já desde pequenino fazendo a obra do Senhor, né? Veja aí que ela levava todos os anos, né? Ela já calculava, ele está crescendo, a túnica deve ter ficado pequena. Porque a túnica era sem mangas e chegava até os joelhos. E o menino estava crescendo, né? Então ela ia lá com uma nova túnica para ele, né? Veja aí no verso 19. Todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia com o marido para oferecer sacrifício anual. Então ele abençoava Eucana e a sua mulher. Assim o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela dedicou ao Senhor. E eles voltavam para casa. O Senhor visitou Ana e a engravidou. Teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Coisa maravilhosa é ver uma família dedicada, um clã dedicado e outro clã. Quão terrível observarmos totalmente afastados da vontade do Senhor. Veja algo terrível, como o inimigo, eu disse, ele vai se infiltrando dentro das instituições do Senhor. Se não formos atentos à doutrina, se constantemente, como foi orientado a Josué, medita na palavra de dia e de noite e não desvia para a esquerda. Não desvia, não desvia, né? Porque se você não for atento à lei, se você não for atento às epístolas pastorais, você pode cair, você pode se corromper. Veja que Eli só se preocupava com o seu almoço, né? Só se preocupava com seus pecados, vivendo ali aquela vida letárgica, não corrigindo a sua casa. Veja no verso 22, Eli estava muito velho. Ixi, e pior que ficou velho, né? Velho e letárgico. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, e como se deitavam com mulheres que ministravam à porta da tenda da consagração.
nós vemos que muitas mulheres dedicadas, Susana, Maria Madalena, a Maria, irmã de Lázaro, muitas mulheres serviam ao Senhor Jesus Cristo de forma dedicada, de forma adoradora e agradecida pela grandiosa obra que o Senhor Jesus Cristo realizara em suas vidas, em suas casas. Elas viviam de forma dedicada. Como também no Antigo Testamento tinham mulheres dedicadas. Ana e Simeão, nós vemos que Ana era uma mulher dedicada, né? E Simeão também, né? Eles não morreram sem tocar no Filho de Deus encarnado. Mulher e homem dedicados e foram beneficiados de verem o cumprimento das revelações, daquilo que Deus fomentava em seu coração. Então existiam muitas mulheres ali na tenda, que por pouco conhecimento, e de certa forma é algo terrível, né? Mulheres mal intencionadas. E aqui veja o que o diabo sempre intencionou para o sacerdote. Veja o que o diabo sempre intencionou. Lá na carta à igreja de Filadélfia nós vemos que existe uma sinagoga de Satã. Sinagoga não é um local de ensino dos judeus. Como pode uma sinagoga ser casa de Satã e não casa do Deus Altíssimo? Terrível, né? Como a casa do Deus Altíssimo, o templo, deixou de ser casa de adoração para ser covil de cobras, de raça de víbora, que agiam de noite escondido. Veja Ezequiel capítulo 8, como uma casa de adoração, onde o Chocã, a glória de Deus, entrou, tinha sacerdote levita adorando o Deus Sol, adorando o Deus Crocodilo, adorando o Deus Cabeça de Sapo, adorando o Messias da Caldeia, o Tamuz. Leia Ezequiel capítulo 8. Como podem se corromper os demônios do Egito se infiltrarem dentro da casa do Senhor? Quão terrível é quando o exercício do sacerdócio fica tão corrompido, de forma tão sutil, parecido com o culto a Baal. É, culto a Baal. O que os filhos de Eli estão fazendo aí, ó? Se deitavam, fornicavam, adulteravam, porque um deles está casado aí, né? Pois você vê no capítulo 4 lá, que a mulher dele está esperando um filho, né? Ele é sacerdote, a mulher está grávida e ele está lá, ó, se deitando, né? Eles não estavam mais cultuando Yahvé, o Deus Altíssimo. Estavam cultuando a Baal. Aqui a liturgia onde se faz fornicação, na porta dos altares, em frente aos altares, em frente ao obelisco, é culto a Baal. Isso aqui Deus está vendo, olha, adorando lá em frente ao obelisco. Parece com um lugar que você já viu, né? Lá na Itália, né? Em frente ao obelisco, está adorando o Baal. Está adorando o Baal, ó, e Deus está vendo isso aqui, fornicário, em frente à tenda da congregação.